Muito boa tarde, estamos aqui em direto no Facebook do Bom Dia para mais um Bom Dia Conversa Direito. Como sempre, com a Isabel Cunha e o Miguel Kramer, que nos vão ajudar a perceber algumas questões que preocupam certamente os portugueses que vivem cá fora, nas comunidades, mas também aqueles que estão em Portugal e, sobretudo, neste período de verão. Vamos abordar, por exemplo, as questões relativas ao arrendamento de casas, à compra de imóveis e outras questões. Deixo desde já um apelo a quem nos está a seguir, que podem colocar questões aos nossos convidados, ambos são advogados, portanto podem dar-vos alguns conselhos, não estão aqui nessa qualidade, não vos podem representar através aqui de um live no Facebook, que essas coisas não se fazem, mas podem certamente dar alguns conselhos, algumas sugestões. Portanto, se tiverem questões, partilhem aqui connosco nos comentários. Portanto, aqui por baixo do ecrã que está a ver-nos, pode fazer um comentário e colocar a sua questão. Eu iria começar por aquilo que está na atualidade ainda. Nós inauguramos estas conversas de direito na semana passada, há 15 dias, perdão, e há 15 dias já tínhamos falado sobre a possibilidade de ir a Portugal. Portanto, os portugueses que vivem na Europa, sobretudo, vão poder ir a Portugal de carro, vão poder atravessar as fronteiras. Parece que sim, as coisas encaminham-se nesse sentido. De avião é diferente, a maioria das companhias aéreas estão a abrir os voos e já iniciaram voos na maioria dos países da imigração na Europa, mas agora, o que é que isto implica? Vou desrespeitar a ordem das senhoras e iria começar pelo Miguel. Miguel, vai ser possível, por exemplo, viajar, imaginemos, Miguel é luso-alemão, portanto conhece bem a realidade também na Alemanha. Se eu viver em Frankfurt, amanhã pego no meu carro e vou por aí abaixo, como nós aqui costumamos dizer, vou poder chegar a Portugal, Miguel Kramer? Antes de mais nada, boa tarde a todos. Sempre com a reserva de que nesta época de pandemia tudo poderá alterar de um momento para o outro, a previsão que existe e toda a tendência da própria Comunidade Europeia é que assim possa acontecer. Nós vamos ter que chegar a uma altura em que as pessoas vão ter que começar a circular novamente. Estamos a chegar à época do verão e, portanto, toda a tendência da Europa é dinamizar as relações turísticas, permitir que as pessoas circulem e, no nosso caso especial, que nos é muito querido, que a nossa diáspora possa também circular por aí abaixo, no bom sentido, até Portugal. Muito bem, obrigado, Miguel. Isabel Cunha, os portugueses no verão aproveitam muitas vezes para verem, descobrirem casas, arrendarem, obviamente, para passarem as férias, mas eu queria falar sobretudo da compra de imóveis. Nós sabemos, e foi dito pelos políticos, aliás, os políticos dizem-no abertamente, os imigrantes podem ajudar a que o tombo, a que a crise na economia seja menor. Ao regressarem, ao fazerem investimentos, ao ocuparem os hotéis. Como é que está a situação do imobiliário? Porque quando se fala de crise, pensa-se que há crise em tudo e que os preços baixam. Como é que as coisas estão a nível do imobiliário em Portugal? Boa tarde. No imobiliário, aquilo que se está a começar a notar, que ainda não é tão evidente, mas que será certamente dentro de pouco tempo, é uma baixa, obviamente, no preço que estava a ser praticado, quer quanto às rendas, quer também quanto à venda de imóveis. Há uma baixa, havia muito investimento estrangeiro, aquilo que se veicula até na comunicação social é que Portugal continua a ser um país sedutor para o investimento estrangeiro e isso acabava por elevar muitos preços. Com esta crise, a tendência que foi e ainda continua a ser global, a tendência dos preços é descer. E nas rendas também, as rendas estavam com valores muito elevados, havia, principalmente cá no Porto, Lisboa, havia uma proliferação do alojamento local, o que implicava que o arrendamento habitacional fosse pouco, que houvesse pouca oferta para este tipo de arrendamento. Neste momento acaba por os Airbnb já não têm tanta procura e o arrendamento habitacional começa a ser também uma preferência dos proprietários. Miguel Kramer, um português, vamos continuar com o meu exemplo, um português saiu agora de Frankfurt, foi por aí abaixo de carro, chegou agora ao Porto, está à procura de um investimento, quer comprar um apartamento, uma casa. Quais são os cuidados a ter?
Bom, os cuidados a ter, antes de mais nada, e com devido respeito, é buscar uma assessoria correta e séria. O que é que se está a passar com a parte do imobiliário e, se me permitirem complementar um pouco o que a Isabel referiu? Fala-se efetivamente da baixa do mercado, dos preços, e os preços irão sofrer uma evolução, eventualmente, nos próximos meses. Não sei se ainda estaremos numa fase de anestesia, porque as pessoas ainda entendem que as coisas ainda têm o valor que tinham, mas as leis do mercado irão ditar que os preços tenham que baixar. No entanto, essa situação que a Isabel referiu muito bem, os estrangeiros não deixaram de olhar para Portugal. Se olhavam para Portugal como sendo um país atraente para investirem, hoje em dia estão a olhar para Portugal como um país muito atraente para investirem, mas mais na parte especulativa. Vamos tentar buscar aquilo que é barato a Portugal. Mas, como já muitos estão a olhar para cá, isso poderá ter um efeito um bocado contrário e levar a que a imobiliária eventualmente não baixe tanto, mas se calhar chega a um ponto de equilíbrio, ou seja, passa a valer aquilo que efetivamente deveria valer. É sempre uma redução no preço daquilo que estava a ser pedido hoje em dia. Por isso mesmo, existem vários fatores que podem condicionar ou que quem quiser comprar em Portugal tem de ter em conta. E quando eu falo uma consultoria especializada, refiro especificamente ao seguinte: não é vir por aí abaixo e comprar o imóvel em Portugal. É vir por aí abaixo, programar com estratégia, aconselhar-se, porque existem inúmeras oportunidades para as pessoas comprarem imóveis em Portugal, apoiadas por uma série de benefícios e programas de financiamento que podem ter. É preciso saber se a pessoa que quer comprar onde, se quer beneficiar de uma zona das áreas de recuperação urbana, informar-se quais os mecanismos de financiamento que existem para comprar nestas zonas mesmo e, essencialmente, que se façam acompanhar de quem possa, conforme eu disse, dar uma orientação séria e, essencialmente, e o mais importante, represente os interesses do cliente, represente os interesses do investidor. Isso é extremamente importante, saiba que tipo de casa é que ele quer e não ir, eventualmente, àquele mercado feroz da imobiliária que está ávido por vender aquilo que tiver para vender, seja a que preço for. Muito obrigado, Miguel Kramer. Eu volto a lembrar, quem quiser pode colocar-nos questões aqui no Facebook, portanto, nos comentários pode colocar a sua questão. Isabel Cunha, quais são os riscos? Portanto, vocês são advogados experientes, quais são os riscos que às vezes, histórias que acontecem quando as pessoas, por exemplo, chegam, aterram em Portugal, encontram a casa dos sonhos, o apartamento dos sonhos, o que é que pode correr mal, Isabel? Pode correr muita coisa mal. Desde logo, se não forem devidamente aconselhados, claro que pode correr muita coisa mal. Podem assinar contratos que não prevejam todas as vicissitudes que podem acontecer, podem vincular-se a determinadas obrigações que depois não possam cumprir, nomeadamente, por exemplo, empréstimos bancários que podem eventualmente ser ou não aprovados. Podem estar a comprar, muitas vezes, a ânsia de comprar é muita e não comprar aquilo exatamente que estão a ver. Portanto, a preparação, como disse o Miguel, e o acompanhamento, efetivamente, é essencial para, como cá se costuma dizer, não comprar gato por lebre e, antes de ter os problemas, evitar que eles aconteçam. Porque, Miguel, há uma proliferação em Portugal, houve nos últimos anos, de agências imobiliárias. A oferta de intermediários imobiliários é enorme e suponho que são estruturas competentes e tal, mas obviamente estão no mercado para defender os seus interesses, não é? Mas suponho que há um enquadramento jurídico para essas agências, também há limites, não é? Existe naturalmente, mas nós temos uma altura que estamos a viver completamente na selva e as pessoas têm que ter perfeita noção do que é que se passava. Nós assistimos a situações no Porto em que as pessoas se colocavam em frente às casas que tinham placas para ser vendidas, atraíam um turista ou estrangeiros a dizer que eles próprios tinham aquela casa à venda e depois contactavam à parte do número que estava para dizer a coisa que são as condições. O que é que esta crise trouxe? Trouxe aquilo que todas as crises trazem. Traz limpa todos os setores. Fica e sobrevive quem melhor estruturado estava. Portanto, se me permite aquela expressão, os curiosos que de um momento para o outro começaram a brincar às imobiliárias foram os primeiros a tombar, a cair nesta grande crise.
Eu não tenho a menor sombra de dúvida disso. Mas há um aspecto muito importante também, e que a Isabel estava a referir. Quando nós vamos simplificar, estamos a falar de uma casa, falemos de um automóvel. Quando nós vamos comprar um automóvel, o que é que nós perguntamos? Quantos quilómetros tem? De onde veio? E vamos tentar levar à oficina para ver se aqueles quilómetros são os reais. Para comprar uma casa, a casa tem um registro, tem um historial. Nós temos de ver no registro predial que historial que ela tem. Se ela não tem registros, não tem ónus, não tem nada que possa, ou mesmo prejudicar a venda, que a venda nem se possa concretizar e o estrangeiro ou o comprador até já possa ter pago um sinal, afinal de contas a casa não estava livre para ser vendida. Portanto, é preciso que seja feito um estudo sobre o historial daquilo que nós vamos comprar, para ver se estamos a comprar o gato ou a lebre, não é? Esse aspecto é extremamente importante. Portanto, eu acho que sim, esta crise vai fazer uma limpeza em tudo aquilo que está mais, vai tirar muita gordura para que sobreviva a carne, não é? Como se diz. Exatamente. Portanto, leva à seriedade do mercado também. Muito obrigado. Isabel Cunha, uma das coisas que fazem os portugueses quando vão agora de férias, sobretudo nós que vivemos cá fora e que queremos sol e mar, é arrendar casas. Aí também há riscos, não é? Quais são esses problemas? Bem, para já nem falo de chegar a um site internet qualquer, ver uma coisa e fazer uma transação online sem saber com quem e como. Neste momento, como é que estão as coisas? Quais são as proteções e quais são os riscos também? Os riscos, hoje em dia, aquilo que se verifica também no arrendamento de férias, as pessoas estão a preferir muito mais as casas, devido a tudo o que aconteceu, e, portanto, o preço das casas está a valores quase proibitivos. E, portanto, tudo aquilo que antes era mais ou menos razoável, hoje em dia acaba por estar a um preço que não se pode suportar. É a lei da oferta e da procura, efetivamente começa a haver muito mais procura do que havia anteriormente, e, portanto, as pessoas querem sair, é muito tempo fechado, começa a vir o verão, começa a vir bom tempo, as pessoas efetivamente querem sair. Os riscos que há, obviamente, pessoas mal intencionadas que fazem seu aquilo que efetivamente não é e anunciam como seu aquilo que efetivamente não é. E quando o cliente chega ao local, verifica que acabou por transferir. Hoje em dia fala-se muito também no MBWay, que é um problema também que acontece frequentemente, fazer transferências para pessoas que não são detentores daquele imóvel e que só estão ali numa perspectiva... Isso não acontece só nos documentários terríveis que a gente vê na televisão. Que eu ainda outro dia vi um documentário de alguém que chegou a Espanha, já não me recordo em que cidade, e que naquele local nem sequer existia casa nenhuma naquela morada. E, portanto, a pessoa fica em frente a um armazém e, teoricamente, alugou ali uma vivenda luxuosa. Isso acontece em Portugal? Acontece, infelizmente acontece. E nestas circunstâncias a proteção que há não é proteção, é a reação que se pode ter, efetivamente, é fazer queixa às autoridades. E sempre a proteção tem que ser sempre prévia ao acontecimento. Tentar... Nós temos, se me permitir interromper, nós temos um aspecto que é muito importante e que tem a ver com a segurança jurídica. E a segurança jurídica não tem necessariamente a ver com recorrer ao advogado, tem a ver com a própria segurança jurídica do negócio. O problema que existe em Portugal é o seguinte, e nos outros países também. A plataforma que a Isabel referiu, passando as publicidades, seja Airbnb, seja o que for, publicitam as casas e nós vamos lá e tentamos marcar datas. O conselho ou a orientação que as pessoas devem seguir para que tenha segurança no negócio que é aquilo que vão fazer, e contigo segurança jurídica, é porque nem os advogados depois resolvem as situações quando nós temos que acionar plataformas eletrónicas. É muito complicado fazer justiça quanto a plataformas eletrónicas. Sem fazer publicidade, mais uma vez, o Booking tem a sede na Holanda, como é que depois se resolve isto? Muito bem. Este da Alemanha que chega a Portugal, como é que... Portanto, existem mecanismos próprios que as pessoas têm que estar atentas. Eu vou dar um exemplo. Nós vamos querer marcar uma casa, sei lá, no Algarve, pronto, em Sagres. E vamos à plataforma e a casa existe lá. O que é que as pessoas devem fazer? Primeiro devem tentar contactar o proprietário e escrever uma mensagem, apontar se aquelas datas estão disponíveis. Porquê? Ponto 1.
Muitas vezes há uma desconformidade, não há uma troca de informação correta e nós vamos marcar datas que na plataforma estão disponíveis e o proprietário da plataforma já as arrendou. Voltamos a receber o dinheiro que pagamos sinal? Voltaremos. Daqui a 2 ou 3 semanas que as plataformas vão dizer que estão cheias de processos de reembolsos. Portanto, aí já fizemos um empréstimo a alguém, a taxa zero. Portanto, se depois tivermos o ok dos proprietários, então poderemos confirmar as datas. Mas aí há 2 mecanismos que são muito importantes. Ou bem que transferimos para a conta do proprietário, que ele nos envia por mail, ou utilizamos uma plataforma segura, como seja, por exemplo, a PayPal, porque é seguro, existe um seguro para as transações feitas, ou então fazemos a coisa mais simples, que aí com certeza também se faz, vamos gerar um cartão autónomo para aquele plafond é com aquele cartão que nós pagamos. Portanto, existem regras muito específicas que nós não podemos facilitar, porque a Isabel, eu e todos os outros colegas teremos sempre problemas em acionar plataformas eletrónicas. Muitos problemas. Portanto, isso muito tempo e custar muito dinheiro, não é? Sim. Muito bem. Isabel Cunha, uma questão prática. Neste momento, os consulados estiveram fechados em quase todo o mundo, os consulados portugueses, durante cerca de 2 meses. Eu, por exemplo, tinha marcado fazer a renovação do meu cartão de cidadão em Portugal em março, tinha pensado fazer isso, não fui a Portugal. Neste momento sei que há um prolongamento da validade dos documentos. Isso aplica-se a todos os documentos? Como é que está esta situação? Se eu, por exemplo, tiver o meu cartão de cidadão a caducar agora para a semana, ele ainda fica válido agora mais algum tempo? Os documentos que expiraram após 24 de fevereiro de 2020, obviamente, mantêm-se válidos até 30 de outubro. E mesmo após 30 de outubro, mantêm-se válidos se comprovar que já foi agendado a sua renovação. Isto vale para o cartão de cidadão, vale para a carta de condução também, vale para registro criminal, caso seja a situação. Portanto, foi alargado o prazo, efetivamente, para que se consiga renovar. Há plataformas também hoje em dia online que estão a começar a funcionar melhor do que aquilo que funcionavam anteriormente, exatamente para evitar essas situações. Mas sim, são válidos até 30 de outubro. Isso é um descanso, porque a maioria, eu sei, junto de alguns consulados, o consulado de Portugal em Paris, por exemplo, no Luxemburgo, em Düsseldorf, que estão assoberbados de chamadas para marcações de todo o tipo, que vai de passaportes a cartões de cidadão. Portanto, há uma urgência, mas, digamos, o cartão fica válido, portanto, até outubro. E segundo, também é possível um português que vive em Frankfurt, vamos continuar com o nosso exemplo, chegar a Portugal e fazer o seu cartão de cidadão. Sim. Hoje em dia é feita a marcação através da internet, é feita, o passaporte, a renovação do passaporte também, a marcação online e tem a vida muito mais facilitada e não há essa pressa nem essa urgência depois com a preocupação da validade do documento. Miguel Kramer, ia acrescentar alguma coisa? E na questão do cartão de cidadão, um aspecto que é muito importante é o levantamento. O levantamento tem que ser presencial. Esse aspecto é importante. Agora, tal como isto está estruturado, existem efetivamente todos os mecanismos para as pessoas até se irem preparando, fazendo as marcações e, quiçá, até desanuviar um bocado as entidades diplomáticas embaixadas e se tiverem certeza que vêm a Portugal, marcar cá o seu dia, eventualmente a regra geral, sem grandes custos extras, urgências, urgentíssimos, em 7 dias o cartão de cidadão fica disponível. Portanto, podem perfeitamente pôr isso como, enfim, mais uma tarefa para fazer em Portugal de uma forma mais simples, com uma marcação prévia, porque se calhar não terão que passar pelos custos, pelas esperas junto às embaixadas, e julgo eu, posso estar enganado, embora possa ser uma redução pequenina, mesmo assim cá será uma redução de valor pedir cá em relação a pedir na embaixada, em pedir no estrangeiro. Exatamente. Eu vou aproveitar, Miguel, para colocar já outra questão. Há portugueses da diáspora, portugueses imigrados, que têm o seu carro em Portugal. Por exemplo, se tivessem que fazer a inspeção, as inspeções também foram, como é que eu ia dizer, também houve um prolongamento de prazos para quem tinha que fazer, por exemplo, a inspeção de automóveis? Como é que está isso? Sim, inspeção houve, julgo eu que era nestes períodos em que tivemos o confinamento, elas levaram
uma prorrogação de 5 meses. Portanto, o carro que tivesse que fazer uma inspeção, alguns em abril, pode, no prazo de 5 meses, ainda fazer essa inspeção. Isso, por acaso, foi uma medida muito boa, ao contrário de outros impostos que se tiveram de pagar aqui, não é? Como nomeadamente o IMI caiu-nos em cheio em cima das dificuldades da pandemia, mas é esse, e o próprio IUC, o Imposto de Circulação, há que pagar, mas as inspeções, graças a Deus, porque até, e Raul, as inspeções implicavam uma coisa que é muito importante, implicavam um contacto físico e deslocação ao local. Claro. Portanto, se havia aquelas limitações e as pessoas irem, tivemos que dar aqui uma moratória, e foi uma moratória inteligente e boa, 5 meses, é bom para as pessoas não se esquecerem que têm que fazer a inspeção, porque sai caro, não é? 250 euros é muito dinheiro de coima. Miguel, posso só completar, porque acho que a informação é importante. Portanto, os veículos que tenham que fazer a inspeção até 30 de junho de 2020. Portanto, nesse caso, sim, há a prorrogação do prazo dos 5 meses. Portanto, entre 13 de março e 30 de junho, há essa prorrogação dos 5 meses. Ok. Muito bem. Muito obrigado. Portanto, quem tem o seu carro em Portugal pode ficar descansado, que poderá então ainda fazê-lo agora durante o verão, e como diz o Miguel, é uma sugestão também de uma atividade durante as férias em Portugal, ir também tratar dessas coisas. Eu não sei quais são as problemáticas ligadas a isso, mas há muitos portugueses imigrados que têm casas em Portugal e que muitas vezes as têm em situação de arrendamento. Não houve nenhuma legislação no sentido de permitir a quem está a viver na casa de alguém de protelar o pagamento de rendas ou assim, por causa desta situação. Não houve nada desse género. Houve até inclusive não pagar. Ok. Inclusive não pagar. Portanto, pode haver situações em que o inquilino não tenha o direito de poder pagar mais tarde por causa da situação da pandemia. E as ações de despejo, no caso de não pagamento, também estão suspensas ainda. Mesmo as execuções que têm a ver com a entrega de casa de morada de família estão suspensas também. Portanto, o nosso português de Frankfurt que tem uma casa e que o inquilino não lhe pagou os últimos 2 meses, não pode pô-lo na rua neste momento, falando português. Bom, não, em bom rigor, e se nós estivéssemos a falar de uma forma leal, deveria haver uma comunicação em que o inquilino dizia: eu vou aproveitar a faculdade que a lei me dá de, por exemplo, estes 3 meses não pagar renda, e eu nem sei se isso até irá ser prorrogado. Mas vamos partir do princípio, março, abril, junho, abril, maio, junho, estes 3 meses, eles não pagariam a renda. Bom, é claro que depois chega uma altura em que eles terão que dividir o que não pagaram por 12 meses, e nestes 12 meses pagar a renda que têm que pagar, mais aquele X dozeavo daquelas rendas que não pagar. Portanto, o valor que somado as 3 rendas divide por 12 e acresce nos próximos 12 meses, a partir do momento em que retoma a renda inicial. Mas tem possibilidade de não pagar. Agora, para quem estiver a ouvir, é claro que nós tentamos aliviar um bocado a carga, mas devemos sempre ter a noção do seguinte: o que não pagamos hoje vamos acabar de pagar amanhã, e não nos vamos colocar numa situação paliativa, não é? E aquilo que se fala muito na gíria política é os benefícios de hoje serão impostos de amanhã. Portanto, não há almoço de bordo, ninguém nos está a oferecer nada. Muito obrigado por este complemento, Miguel. Eu já agora queria que vocês, como advogados, me ajudassem um bocadinho a perceber o que é que se pode fazer e o que não se pode. Eu vou dar o meu exemplo. Eu estou no Luxemburgo, eu vejo as notícias de França, da Alemanha, da Bélgica, de Portugal, porque vejo a televisão portuguesa também. Eu recebo informações totalmente diferentes de país para país. Num sítio só podem ir ao restaurante 4 pessoas, no outro sítio ainda nem sequer abriram os restaurantes. Portanto, em Portugal, neste momento, Isabel, o que é que se pode fazer e o que é que não se pode fazer, assim de forma resumida? Para o português que vai, como eu, se calhar, um dia destes, meter-se no avião e passar uns dias a Portugal, o que é que eu posso fazer? Tenho que usar máscara? Não tenho? Eu sei que é quase impossível resumir todas estas regras que foram emitidas, mas dar-me uma ideia de qual é a vida neste momento em Portugal. Neste momento, em Portugal, a máscara já passou a fazer parte do nosso dia-a-dia, em todos os lados que se vá, temos que usar máscara, qualquer estabelecimento que se entre tem que se usar máscara.
Nos restaurantes, nós podemos ir a restaurantes, sempre com a garantia da separação de 1,5 metro. Para entrar no restaurante temos que entrar de máscara. Se não tivermos máscara não podemos entrar no restaurante. Obviamente que depois nos sentamos e vamos tirar, mas para circular no restaurante temos que ter a máscara. Ajuda-me, Miguel. Mais coisas que nós possamos fazer. Podemos ir ao centro comercial. O Miguel já pôs a máscara. Correto, errado. Não é? É tão simples como isso. O que é que se passa? As regras estão todas lá. A lei existe. Agora flexibiliza, cumprimos ou não cumprimos. As regras estão muito bem definidas. Se depois na prática vão ser aplicadas ou são aplicáveis, é outra situação. O que é que se passa, e nós todos temos esta experiência? Nós bem que entramos com máscara nos sítios, mas quando encontramos alguém, é claro que ninguém está contaminado, não é? Portanto, o abraço cotovelo já passou timidamente ao toque de mão, e na senhora se calhar um beijinho que timidamente era afastado. Hoje em dia as coisas já se concretizam. Portanto, foi tudo muito rápido. Muito, muito rápido. E vejamos, nós temos que ter o exemplo de cima. Eu não entendo como é que se lançam regras para os espetáculos, para haver determinadas distâncias, e realmente nós sabemos que vemos na comunicação social, e ainda há questão de dias, não sei se foi ontem ou que foi, um evento num campo pequeno em que estão todos juntos. Tem que haver o exemplo... Também vi esse evento, sim. Tem que vir de cima. Agora, depende de cada um, por favor. Eu nas minhas relações, e sempre publicitei os meus comentários, até onde puder, uso a máscara. Porque eu já não sei o que é isto de Covid. Sim, e não sabemos, estamos todos a aprender, não é? Ainda hoje falava com um especialista que vamos entrevistar aqui brevemente no Bom Dia, que me dizia... O grande problema disto tudo é que estamos a aprender, e quando ele dizia nós, é os governos, é toda a gente, são os médicos, são os investigadores, estamos todos a aprender e, portanto, não sabemos muito bem. Mas eu ia insistir numa questão. Neste momento, em Portugal, ainda não há cinemas, ainda não há espetáculos, portanto, públicos, excetuando alguns, e a questão das praias, porque eu, pelo que percebi, a época balnear só abre agora, dia 6 de junho, ou uma coisa assim, mas as praias estão cheias. Como é que isto funciona, Isabel? Vai ser muito complicado, e cabe também dizer que há diferenças, até amanhã, pelo menos, vai haver diferenças entre a Grande Lisboa e o resto do país. Por exemplo, os centros comerciais estão abertos cá no Porto, estão abertos em todo o lado. Na Grande Lisboa ainda não. Verificou-se nos últimos dias realmente um grande foco de contágio na Grande Lisboa e, portanto, está-se a tentar conter dessa forma. As praias, aquilo que nos dizem é que vai ser permitido, mas vai ser permitido com lotação. Aquilo que nos dizem também é que vai haver policiamento junto das praias para vigiar quem não tenha um bom senso tão evidente. Usa máscara, obviamente, na praia, que não é obrigatório, mas para a frequência nos bares de praia já é obrigatório. Portanto, a lógica é ar livre e não ar livre, é isso? É um bocadinho. É um bocadinho. Prática, regra geral, digamos assim. Sim. Sempre com distanciamento social necessário, que se fala sempre 1,5 metro, 2 metros no mínimo, e depois contar sempre com o bom senso de cada um, que às vezes aquilo que já falamos também na primeira intervenção, que o bom senso, se todos tivéssemos bom senso, tudo seria mais fácil. Portanto, temos que contar é que nem toda a gente tenha esse mesmo bom senso necessário, numa altura em que realmente a pandemia afeta toda a sociedade. Miguel, o teu lado, ia fazer um apelo ao teu lado alemão, por teres um lado alemão, um lado português, apesar as coisas correram relativamente bem em Portugal até agora, claro que há mortes a lamentar, nunca se pode dizer que correram bem, mas correram relativamente bem em relação a outros locais, outros países, apesar desta criatividade portuguesa que é de repente vamos à praia, ou como se dizia o próprio Presidente da República, que já dizia, eu também vou dar um saltinho, apesar de não ter aberto a época balnear, não é? Como é que vês isto, Miguel? Nós temos também de contextualizar as coisas.
Vocês sabem que eu tenho um interesse cívico aqui em Matosinhos e tento entender também, por vício, enfim, das minhas funções, o que é que se passou. Eu entendo, e falei em termos gerais com colegas também, nós entendemos que aquilo que se passou nos últimos dias foi um fenómeno atípico, nomeadamente na afluência aqui a toda a história marítima. E tem uma razão muito simples. Naqueles dias de grande calor que nós tivemos, quase 30 graus, 28, 29, 30 graus, o que é que nós não tínhamos que existia habitualmente? Não tínhamos alternativa a não ser vir para a praia. Tínhamos os centros comerciais fechados, tínhamos muita situação fechada e as pessoas não tiveram outra alternativa que senão virem todos aguar para o final, ou seja, para o areal. Portanto, isso trouxe um fluxo excepcional de pessoas, tanto mais que nós reparamos e tivemos a atenção de tentar identificar mais ou menos que tipo de população é que nós estávamos a ter aqui nesta altura e não era a nossa população normal. Eu espero efetivamente que isto agora, com a abertura de outras alternativas, as pessoas naturalmente se espalhem, não se concentrem todas na praia. Agora, vai ser um problema o controlo da frequência das pessoas na praia? Naturalmente, sim, vai ser um problema. Eu entendo que vai ser um problema por falta de pessoas, de ativos, não é? Porque, quer dizer, a Proteção Civil não tem homens que cheguem, não sei se vamos buscar pessoas ao Exército, ou pessoas à Marinha, ou drones, ou o que é que seja. Mas tem de ser feito um controlo, porque as pessoas na praia estão em grupos e se isto continuar, e não se esqueçam que nós estamos a sofrer em Lisboa, o Covid não é um assunto do Norte, não é? O Covid é um assunto geral. E o que nós estamos a ver em Lisboa, embora sejam focos pontuais, é uma retoma da contaminação e, atenção, que também já estamos a ter no resto do país alguma retoma da contaminação. Portanto, vamos ser conscientes e tentar pelo menos manter a distância social nos parâmetros normais. Pronto, e era isto com que eu iria agora terminar e pedir-vos um último comentário neste domínio. Portanto, é conselhos na sequência desta conversa. Como é que a gente resumiria? Nós falamos aqui de conselhos para quem vem da diáspora, chega a Portugal e pensa em fazer investimentos ou pensa em arrendar um apartamento ou uma casa para passar as férias e, acima de tudo, ter cuidado e respeitar as regras. Portanto, as regras suponho que são claras e que vão ser, que estarão claras na restauração. Eu falo aqui pelo Luxemburgo, estive num restaurante no Luxemburgo. Nos restaurantes, logo à entrada, explica-se o que é necessário fazer e que é obrigatório o uso da máscara também, que é obrigatório, por exemplo, aqui nas lojas, é obrigatório desinfetar as mãos também com a solução hidroalcoólica que eles têm à entrada, etc. Mas, para resumir, o que é que vocês deixariam como conselho? Nós ainda vamos voltar a falar nas próximas semanas, mas aos portugueses estão a preparar, porque posso-vos dizer uma coisa, os voos estão cheios. Eu já estive a ver voos agora para o mês de junho e, por exemplo, a partir do Luxemburgo, a partir de Frankfurt, os voos para Portugal já estão quase todos cheios. E aí, mais uma vez, o fenómeno, mas é um fenómeno natural, porque há menos voos. Por exemplo, companhias como a Ryanair, que é uma companhia muito popular e utilizada pelos portugueses em toda a diáspora na Europa, a Ryanair ainda não está a voar e a Ryanair ainda não está... E quando voar, vai voar com 40% dos voos. Ou 50%, qualquer coisa assim. Portanto, isso nota-se muito. E, portanto, qual seria o conselho, Isabel, para terminarmos, qual seria o conselho que se pode deixar a quem se está a preparar para ir para baixo? Para já são muito bem-vindos, claro. Os conselhos é que aquilo que pretendam fazer, que se aconselhem devidamente, antes de tomarem qualquer atitude, principalmente antes de assinarem qualquer papel, antes de fazerem alguma transferência, aconselharem-se com algum profissional em quem confiem, porque isso é fundamental. É fundamental para evitarem todo tipo de problemas, de forma a que a estadia cá seja tranquila, seja serena, que corresponda às expectativas, com as regras que todos nós temos que cumprir, cada um no seu país, mas todos nós temos que as cumprir, essencialmente que sejam previdentes e que se aconselhem devidamente. Muito obrigado, Isabel. Miguel, para terminar? Que se preparem, como foi dito, mas que se preparem bem. Que se preparem, como disse a Isabel, seja para que atividade for, consultem as pessoas com conhecimento técnico e que não se esqueçam de um ponto extremamente importante também. Que se preparem com antecedência, podem marcar consultas, seja para o que for,
de antemão, seja pelas vias digitais. Hoje em dia podem de antemão preparar a vinda para certos assuntos técnicos, caráter técnicos, podem fazer um Zoom, podem fazer um Skype, podem fazer o que entenderem. Não esperem por chegar a Portugal para tentar resolver cá os assuntos. Preparem para que quando chegarem a Portugal seja efetivamente, se houver um contacto, seja o contacto para terminar a resolução de um problema qualquer. Se esperam chegar a Portugal para ir começar a resolver o assunto, então a preparação não foi bem feita. Portanto, que se preparem para quando vierem poderem vir em segurança e resolver os assuntos aqui já devidamente preparados de antemão e com antecedência. O que está a dizer o Miguel e Isabel é que vocês agora também, como advogados, também já começam a trabalhar à distância em certas coisas? Claro, todos nós tivemos que nos adaptar, todos nós tivemos que nos reinventar a forma de trabalhar. E trabalhar à distância hoje em dia já faz parte, mesmo nos tribunais também, as audiências de julgamento não, mas tudo aquilo que não implique a presença de testemunhas ou de arguídos será feito à distância. E, portanto, tivemos todos que nos reinventar e reaprender a trabalhar. Vá ao advogado ficando em casa. Exatamente. Isabel Cunha, Miguel Kramer, muito obrigado por este bom dia Conversa Direito. Sem vocês não seria possível, porque eu só sei conversar torto. E, portanto, vocês estaremos aqui daqui a 15 dias para mais uma conversa e também para responder a questões dos nossos seguidores, que hoje foram muitos. Tivemos aqui pelo menos 1.800 pessoas que nos seguiram, mas que não colocaram questões. Portanto, é porque vocês foram claros naquilo que explicaram e naquilo que disseram. Muito obrigado e até muito breve aqui no Bom Dia. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado, Paulo, Isabel. Obrigado a todos. Obrigada.